Olá pessoal, tudo bem? Léo Torres aqui, da Arquitetura da Mudança. Hoje eu queria trazer um tema para vocês, que é o gerenciamento de risco, ou seja, a gente fala um pouquinho sobre risco. Em gerenciamento de projeto a gente fala muito sobre o risco disso dar errado ou daquilo acontecer, a probabilidade, impacto, né? Ou seja, qual a probabilidade de tal coisa acontecer e se ela acontecer, qual o estrago que ela vai causar. Né? E sempre risco está associado a uma coisa ruim, por exemplo, risco de chover, risco de enchente, né? Risco de eu perder dinheiro, risco de coisas ruins acontecerem. Isso quando a gente está traçando, quando a gente está fazendo um planejamento, quando a gente está traçando uma meta, por exemplo. Então sempre risco está associado a coisas ruins, tá? Para atrapalharem os nossos planos, as nossas metas, ou impedirem ou complicarem um pouco a nossa vida. Então a gente sempre associa risco a problema ou a coisas ruins. Mas eu queria trazer uma reflexão que é o seguinte: existe o risco da coisa funcionar. Então existe o risco dos nossos planos darem certo. De tudo aquilo que a gente planejou, ainda que ela não seja exatamente da mesma forma que a gente planejou, darem certo. E aí eu te pergunto, você está preparado para isso? Ou seja, você está disposto a bancar se der certo? Por que eu estou falando isso? Porque dando certo, você vai precisar mudar a sua vida, né? Vou dar um exemplo simples aqui. Eu quero ganhar R$ 1 milhão no mundo digital. Você precisa mudar seu comportamento, você precisa bancar esse novo eu, né? Que você será, ou ao longo do caminho você ir construindo essa mudança. Você está afim de bancar isso? Você vai bancar esse risco de dar certo? Muitas vezes você coloca em risco o seu relacionamento, mas muitas vezes você coloca em risco temporariamente para que no futuro você tenha mais dinheiro, por exemplo, para poder comprar sua casa, alugar uma casa melhor, comprar um carro melhor, fazer viagens melhores. Mas você durante algum tempo vai precisar bancar menos tempo com a sua família, por exemplo, né? Eventualmente você ganhando dinheiro, você vai precisar se afastar de algumas pessoas, de algumas amizades que não eram tão legais assim, ou que fazem parte de um lugar que você não quer mais ficar. Então a gente precisa pensar também no risco de dar certo, porque dando certo a gente vai precisar mudar também, né? Às vezes você está com uma namorada, né? Para quem não é casado, às vezes você está com uma namorada que não está muito alinhada com você e aí você quer seguir um outro caminho, às vezes vai ter que terminar um namoro. E aí eu digo namoro porque namoro é aquela fase que a gente está conhecendo, né? Para casamento a história é diferente, mas para namoro às vezes é isso que precisa acontecer, sabe? Então eu estou trazendo aqui uma reflexão das mudanças que dar certo vão acontecer na sua vida, tá? E aí a gente fala de saúde, né? Saúde física, ou seja, às vezes você vai ter que, por exemplo, mudar o horário do seu vôlei, né? Mudar o horário da academia, malhar menos, alternar os horários, pelo menos temporariamente, até atingir o objetivo, porque nada é definitivo, sabe? Às vezes você vai ver menos a sua família, vai ver menos os seus filhos. Então, a gente precisa olhar para o risco também, para o risco de dar certo. Porque não é porque a gente ficou milionário de um dia para o outro, ou depois de algum tempo, ou depois de atingir os objetivos de todos que a gente colocou, que as coisas vão ser mil maravilhas. A gente paga um preço pela mudança, ainda que essa mudança seja positiva, né? Ou seja, qualquer mudança a gente paga um preço. Ficar parado também você vai pagar o preço, sua vida vai continuar do mesmo jeito, né? Então eu trago aqui essa reflexão, assim, você está preparado para dar certo? E se der certo, você vai bancar? Sabe? Então projeta também dando certo o que você estiver planejando para a sua vida. Seja uma faculdade que você quer passar, seja casar com alguém, seja mudar de profissão, seja fazer uma transição, né, de uma profissão para outra, seja ter um filho, seja lá o que for. Planeje as mudanças dando certo também, porque aí você consegue ter uma visão do seu futuro, sabe? Do que vai acontecer dando certo. E eu acho muito importante que isso aconteça, tá? Então eu queria falar sobre o risco de dar certo. É isso. Prepare-se para dar certo também.